O céu de Paris amanheceu estranho naquele dia. Não havia nuvens carregadas nem previsão de tempestade, mas o ar parecia pesado, denso, quase viscoso, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. O silêncio não era normal. Não era o silêncio elegante das madrugadas parisienses, mas algo mais profundo, mais inquietante, como um aviso que ninguém conseguia decifrar. As ruas ainda estavam vazias quando os primeiros cafés abriram as portas. O vapor quente subia das xícaras, misturando-se ao frio leve do amanhecer. O som distante do metrô começava sua rotina, mas até ele parecia abafado, como se estivesse atravessando camadas invisíveis de algo errado. Léon Moreau pedalava pela ponte de Iéna com movimentos automáticos, quase mecânicos. A bicicleta rangia levemente, acompanhando o ritmo acelerado de sua mente. Uma mochila velha pendia de suas costas, marcada por costuras refeitas às pressas e manchas de graxa. Preso ao guidão, um pequeno rádio portátil insistia em chiar, soltando fragmentos de vozes que iam e vinham. Ele era técnico em telecomunicações, mas seu corpo denunciava outra história. Os ombros tensos, o olhar atento demais para alguém indo trabalhar. Anos no exército haviam ensinado uma lição que nunca o abandonou. Quando o silêncio muda, algo está prestes a acontecer. Léon tentou ignorar a sensação. Paris sempre fora previsível, forte, intocável. Uma cidade que sobrevivera a guerras, revoluções e ocupações. Nada realmente acontecia ali sem aviso. O rádio chiou mais forte. Ele ajustou o botão, irritado, até que uma voz atravessou o ruído, trêmula, urgente demais para ser ignorada. Objeto não identificado entrando na atmosfera. Repetindo, objeto não identificado entrando na atmosfera em alta velocidade. Léon apertou os freios com força. A bicicleta derrapou levemente antes de parar. Seu coração acelerou. Ele ergueu os olhos. À sua frente, a Torre Eiffel se erguia imponente, banhada pela luz dourada da manhã. Turistas começavam a se aproximar, câmeras na mão, alheios ao aviso que acabara de ecoar no ar. Ainda assim, algo no céu parecia vibrar. Não era visível, era sentido, um desconforto profundo, primal. Léon sentia um arrepio percorrer-lhe a espinha. A quilômetros dali, no observatório de Meudon, Camille Rousseau estava imóvel diante da tela principal. Seus olhos não piscavam, seus dedos tremiam levemente sobre o teclado. Astrofísica respeitada, conhecida pela precisão quase fria com que lidava com números e probabilidades, sentia o coração bater como nunca. O que aparecia na tela não era um erro de leitura, não era interferência, não era falha humana, era real. Um meteoro de grandes proporções atravessava a atmosfera em velocidade absurda, rasgando camadas do céu como uma lâmina incandescente. Os cálculos se atualizavam em tempo real, cada número pior que o anterior. Camille engoliu em seco quando o ponto de impacto se fixou. Paris. Isso não é possível, murmurou, embora soubesse que era possível. Alarmes começaram a soar em sequência, telas ficaram vermelhas, técnicos se levantaram, gritando coordenadas, tentando contato com os centros de comando. Telefones tocaram ao mesmo tempo, linhas congestionadas antes mesmo de alguém atender. Camille tentou ligar para as autoridades, para qualquer pessoa que pudesse fazer algo. Nada funcionava. O tempo estimado até o impacto piscava na tela. Minutos. Não há defesa, disse alguém atrás dela, a voz quebrada. Ela não respondeu, sabia disso desde o primeiro cálculo. Do lado de fora, Paris acordava sem saber que aquele seria o seu último amanhecer intacto. O céu mudou de cor primeiro. Um brilho estranho surgiu no alto, quase imperceptível. Algumas pessoas pararam nas calçadas e apontaram. Outras levantaram os celulares, rindo, achando que fosse um fenômeno raro, algo bonito de registrar. Então, o rastro de fogo apareceu. Rasgou o azul com violência, crescendo rápido demais, brilhante demais. O ar começou a vibrar. O som veio depois, um rugido profundo, ancestral, como se algo colossal estivesse despencando direto do coração do universo. "Corre!" gritou alguém. O pânico explodiu.
Leon largou a bicicleta e começou a correr, empurrando pessoas, desviando de carros que freavam bruscamente. O chão tremia sob seus pés. O calor aumentava a cada segundo. Ele ouviu gritos, choros, orações sendo murmuradas em desespero. O impacto não foi gradual, foi instantâneo. Um clarão branco engoliu tudo. O som foi tão alto que parecia não ter som nenhum, apenas pressão. Uma onda de choque atravessou a cidade, arrancando fachadas, estilhaçando janelas a quilômetros de distância, lançando carros, postes e pessoas como se fossem brinquedos. A Torre Eiffel não caiu em silêncio. O metal gritou. Estruturas se retorceram, parafusos estouraram. A base cedeu sob uma força impossível. Por segundos eternos, ela pareceu resistir, como se recusasse a desaparecer. Então, desabou, envolta em fogo, fumaça e fragmentos incandescentes. Leon foi lançado contra o chão. O ar saiu violentamente de seus pulmões. O mundo girou. O calor queimou sua pele. Tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos, Paris não era Paris. O céu estava negro, coberto por uma nuvem espessa de fumaça. Sirenes ecoavam em todas as direções, misturadas a gritos e explosões secundárias. O chão ainda tremia com desabamentos. Onde antes havia um símbolo eterno, agora existia apenas um amontoado retorcido de ferro em chamas. Meu Deus! Leon sussurrou, tentando se levantar. Foi então que ouviu um som diferente do caos. Um choro, fraco, desesperado. Ele seguiu o som, desviando de destroços fumegantes, até encontrar uma mulher presa por o que restara de um quiosque destruído. Poeira cobria seus cabelos, sangue escorria de sua testa, mas seus olhos estavam alertas, vivos. Não puxa tudo de uma vez, disse ela, com dificuldade. Se fizer errado, isso desaba. Leon respirou fundo, ignorou a dor no corpo, lembrou do treinamento, da calma em meio ao inferno. Com cuidado extremo, removeu partes soltas, usando força e precisão. Seus músculos queimavam, o calor era insuportável. Minutos pareceram horas. Quando finalmente conseguiu libertá-la, outra explosão ecoou à distância. Ela caiu nos braços dele, ofegante. Camille, disse, apoiando-se nele. Leon. Eles se olharam por um segundo longo demais para estranhos, um olhar carregado de medo, choque e algo inexplicável. Ao seu redor, o mundo acabara de ruir, e aquilo era apenas o começo. O caos não chegou aos poucos. Ele se espalhou como uma praga invisível, avançando rua por rua, minuto por minuto, engolindo qualquer resquício de normalidade que ainda tentasse sobreviver. O impacto havia terminado, mas suas consequências estavam apenas começando. Camille mal conseguia se manter em pé. Leon envolveu o braço dela em torno dos próprios ombros, ignorando a dor que latejava em suas costelas. O ar estava pesado, impregnado de fumaça, poeira metálica e um cheiro ácido que queimava a garganta a cada respiração. A torre, alguém murmurava em choque, ajoelhado na rua. A torre caiu! Ninguém respondia. Não havia palavras para aquilo. Fragmentos incandescentes ainda despencavam do céu, riscando o ar como estrelas cadentes do inferno. Cada impacto secundário fazia o chão tremer, arrancando gritos desesperados das pessoas que ainda tentavam correr sem saber para onde. Precisamos sair daqui, Camille disse, a voz fraca, mas firme. O impacto principal acabou, mas os fragmentos, eles continuam caindo. Leon assentiu. Ele conhecia aquele tipo de cenário. Não exatamente daquele jeito, mas reconhecia o padrão. Após o choque inicial, vinha o colapso, e depois, o pior. Eles caminharam entre ruínas, desviando de carros destruídos, vitrines estilhaçadas, corpos cobertos às pressas com pedaços de pano. Sirenes ecoavam sem parar, mas já não significavam socorro. Eram apenas o som de um sistema morrendo. Camille explicou enquanto avançavam, tentando manter a mente ocupada para não ceder ao pânico. O meteoro havia se fragmentado pouco antes do impacto final. Partes menores haviam se espalhado pela cidade, elevando drasticamente a temperatura em algumas áreas e liberando radiação suficiente para tornar certos bairros inabitáveis.
Se ficarmos muito tempo expostos, começaremos a sentir náusea, tontura, depois coisas piores, ela disse, respirando com dificuldade. Precisamos de abrigo subterrâneo, agora. A entrada de uma estação de metrô surgiu entre a fumaça, parcialmente destruída, mas ainda acessível. Pessoas se aglomeravam ali, empurrando-se, gritando, implorando por ajuda. Leon abriu caminho com o corpo, protegendo Camille enquanto desciam os degraus escurecidos. Lá embaixo, o ar era abafado, mas ao menos estável. Lanternas improvisadas iluminavam rostos cobertos de poeira e terror. Crianças choravam sem parar. Feridos gemiam no chão. Alguns rezavam em silêncio, outros gritavam de raiva, socando as paredes. Quando a noite caiu, Paris desapareceu de vez. Não havia estrelas, não havia lua, apenas um céu vermelho, iluminado por incêndios que pareciam não ter fim. O som distante de explosões misturava-se ao estalar constante de estrutura cedendo. Leon sentou-se ao lado de Camille, dividindo um pedaço de pão encontrado em uma mochila abandonada. Comer parecia errado, quase um pecado enquanto tantos sofriam ao redor. Ainda assim o corpo exigia. Paris sempre pareceu indestrutível, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Camille olhou para o chão por alguns segundos antes de responder. Nada é indestrutível, disse ela. A gente só finge que é, até o dia em que não dá mais. O abrigo não durou. Horas depois, gritos ecoaram na entrada da estação. Pessoas armadas com barras de ferro, facas e pedaços de madeira forçavam passagem. A polícia não existia mais ali. A lei havia evaporado junto com a cidade. Temos que sair, Leon disse, puxando Camille pela mão. Eles escaparam por um túnel lateral, correndo no escuro, guiados apenas por uma luz fraca ao longe. O coração de Camille batia tão forte que parecia querer sair do peito. O medo era constante, opressor, mas havia algo mais crescendo junto dele: confiança. Nos dias seguintes, a sobrevivência virou rotina. Eles se moviam ao amanhecer e ao entardecer, evitando o calor extremo do meio do dia. Saqueavam o necessário, nunca mais do que podiam carregar. Leon lutava quando era preciso. Camille calculava, observava, planejava. Ela sabia ler sinais invisíveis, mudanças no vento, na coloração da fumaça, no comportamento das pessoas. Ele sabia ler ameaças humanas. Em meio ao caos, tornaram-se uma unidade. À noite, escondidos em prédios destruídos, dividiam silêncio e histórias fragmentadas. Leon falou do exército, das coisas que nunca contou a ninguém. Camille falou do céu, de como costumava acreditar que o universo era distante demais para nos tocar. Um toque de mãos virou hábito, um gesto simples, quase inconsciente, mas carregado de significado. Em um mundo onde tudo desmoronava, aquele contato era real, era quente, era humano. Certa madrugada, enquanto o frio aumentava e a fumaça tornava o ar quase irrespirável, Camille não conseguiu mais conter as lágrimas. Eu passei a vida olhando para cima, disse ela com a voz quebrada, estudando estrelas mortas há milhões de anos e não vi o fim chegando até nós. Leon a puxou para perto, envolvendo-a com força. Você viu e sobreviveu. Ela encostou a testa no peito dele, sentindo o coração bater firme, constante, como um lembrete de que ainda estavam vivos. Mas o mundo não dava trégua. Novos fragmentos caíram em outras regiões. Notícias confusas chegavam por rádios improvisados, fronteiras fechadas, cidades evacuadas, governos em colapso. O clima mudava rápido demais. O sol se parecia fraco, as noites mais longas. Paris não era mais o centro do desastre, era apenas o começo. E enquanto caminhavam para fora da cidade, com o corpo exausto e a mente em alerta constante, ambos sabiam, mesmo sem dizer em voz alta, nada jamais voltaria a ser como antes. A saída de Paris não foi uma libertação, foi uma fuga. As ruas que levavam para fora da cidade estavam irreconhecíveis, transformadas em corredores de destroços, fumaça e abandono. Placas derretidas pendiam tortas, carros queimados bloqueavam caminhos.
O silêncio que surgia entre uma explosão distante e outra era quase pior do que o barulho constante, porque trazia consigo a certeza de que não havia mais ajuda a caminho. Leon e Camille caminharam por horas sem dizer quase nada. Cada passo exigia esforço, cada respiração parecia um acordo silencioso com o próprio corpo para continuar mais um pouco. O céu permanecia encoberto por uma camada espessa de fumaça, filtrando o sol em um tom alaranjado e doente. No alto de uma estrada elevada, eles pararam. Ali, pela última vez, olharam para Paris. A cidade da luz havia se tornado uma cicatriz aberta. Colunas de fumaça subiam onde antes havia bairros inteiros. O local onde a Torre Eiffel um dia tocara o céu era agora um vazio fumegante, um buraco na memória coletiva do mundo. Camille sentiu as pernas fraquejarem. Leon a segurou antes que ela caísse. "É real", ela murmurou. "Não foi um pesadelo." Ele não respondeu. Não havia palavras capazes de dar forma àquilo. A jornada para fora da zona afetada durou dias. Eles dormiam pouco, sempre alertas, revezando vigília. O mundo além de Paris também estava em choque. Vilarejos abandonados, estradas bloqueadas, pessoas andando sem destino, carregando tudo o que restara de suas vidas em mochilas improvisadas. Alguns eram solidários, outros perigosos. Em uma noite particularmente fria, foram cercados por homens armados em uma estrada secundária. Olhares vazios, vozes agressivas. Leon posicionou-se à frente de Camille sem pensar, o corpo reagindo antes da mente. Não houve luta, apenas tensão. Um silêncio pesado que se quebrou quando outro grupo surgiu ao longe, fazendo os homens recuarem, desconfiados. Quando o perigo passou, Camille percebeu que estava tremendo, não de frio. "Você podia ter morrido", disse a voz baixa. "Ainda posso. Todos nós podemos." Ela o abraçou com força, como se aquele gesto fosse capaz de ancorá-los naquele mundo instável. Naquele instante, não havia dúvida. Não era apenas sobrevivência. Era escolha. Escolha de continuar juntos. O clima piorava a cada semana. As temperaturas despencaram de forma irregular, o céu raramente ficava limpo, o sol parecia distante, enfraquecido, como se também tivesse sido ferido pelo impacto. Rádios improvisados falavam de algo que começava a ser chamado de inverno de cinzas. Colheitas falharam, sistemas entraram em colapso, o planeta inteiro sentia o peso de um único momento. Quando chegaram a um pequeno assentamento improvisado no interior, não parecia um refúgio. Parecia apenas um lugar onde pessoas haviam decidido parar de correr. Barracas feitas de lonas, fogueiras improvisadas, olhos cansados, mas vivos. Foram recebidos com desconfiança, depois com cautela. Leon ajudou a reforçar cercas, Camille auxiliou na organização, explicando riscos, observando o clima, ajudando a evitar áreas contaminadas. Aos poucos, tornaram-se parte daquele pequeno mundo frágil. As noites eram silenciosas de um jeito diferente. Não havia explosões, apenas o estalar do fogo, o vento cortante e às vezes o choro contido de alguém lembrando do que perdeu. Em uma dessas noites, sentados próximos à fogueira, Camille falou algo que guardava desde Paris. "Eu achava que entender o universo era suficiente, que conhecimento bastava." Leon olhou para o céu encoberto. "E agora? Agora eu sei que não basta sobreviver. É preciso ter por quem sobreviver." Ele segurou a mão dela. Não houve promessa grandiosa, apenas presença. Meses passaram. A vida não voltou ao normal. Um novo normal começou a se formar. Pequeno, frágil, mas real. Pessoas aprenderam a plantar de novo, a dividir, a confiar com cautela. Certa manhã, Leon acordou com um som que quase havia esquecido. Pássaros. Poucos, tímidos, mas vivos. Ele saiu da cabana e respirou fundo. O ar ainda carregava o peso do passado, mas já não queimava tanto os pulmões.
O horizonte permanecia avermelhado, mas havia tons diferentes ali, sinais sutis de mudança. Camille surgiu atrás dele, envolvendo-o com os braços. "Você ouviu também?" perguntou. "Ouvi." Eles ficaram ali por um tempo em silêncio, observando o mundo tentar se recompor. O meteoro havia destruído um símbolo, derrubado certezas, quebrado a ilusão de controle, mas não tinha conseguido apagar tudo. Enquanto existisse alguém disposto a proteger o outro, enquanto houvesse mãos que se buscassem no escuro, enquanto ainda fosse possível amar em meio às cinzas, o fim jamais seria completo. E nesse novo mundo, nascido do impacto e da perda, Leon e Camille escolheram continuar, juntos.